Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais essa live, que é parte de algo maior que nós estamos aqui construindo juntos, né? Que é a comunidade Destrava. Essa comunidade, como eu falei na semana passada, ela ainda não está ativa, né? Mas a ideia dela já está viva. E é importante eu dizer isso assim, logo de cara, que a comunidade de Strava nasceu, está nascendo, para quem compra curso e não consegue fazer, para quem já entendeu que precisa mudar, mas ainda trava na execução. E enquanto ela não abre de vez, enquanto não, realmente não vinga, nós estamos usando essas lives aqui para começar a destravar juntos, né, na prática, um tema por semana. Sempre algum tema bem complexo, alguma coisa que mexe, sabe? Alguma coisa que fala com todo mundo. Eu tô procurando trazer sempre temas assim bem desafiadores, onde a gente possa refletir realmente e trazer soluções, né? E o tema de hoje é exatamente assim. É um tema provocador, direto e mexe com muita coisa interna. O título é: Você quer crescer ou quer agradar todo mundo? Então fica aqui comigo até o fim, porque esse papo pode mudar a forma como você toma decisões no seu negócio, na sua rotina e até nas suas relações, tá? E hoje, como todas as semanas tem acontecido, também tem um presente. Sim, então para quem está aqui comigo ao vivo e decidir dar um passo rumo à organização de vida, de verdade, né? Que eu trouxe hoje? Cada semana, eu já falei, eu trago uma promoção assim bem bacana, e a de hoje é: se você comprar o curso Organização para quem não gosta de organizar até a meia-noite de hoje, você vai ganhar de presente um dos meus materiais mais práticos e queridos, que é o e-book Armários em Ordem, Mente em Paz. Esse e-book é uma ferramenta simples e transformadora que mostra como a organização externa é aquela organização dos armários, é essa mesmo, tá? Como ela pode ajudar a acalmar a cabeça e criar uma rotina mais leve e funcional. Então, é isso, tá? Até a meia-noite. Exclusivamente para esta live. Cada semana vai ser uma coisa diferente, tá? Então, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa nossa conversa de verdade. Se você sente que você está travando por causa do medo de desagradar, por não saber se posicionar ou porque sente que vai magoar alguém, sabe? Se você fizer o que é melhor para você, fica aqui comigo, porque hoje a gente vai falar sobre isso sem enrolação. O que tem travado muitos empreendedores hoje não é a falta de talento, não é a falta de vontade ou falta de conhecimento técnico, não é nada disso. O que tem travado muitos empreendedores hoje é o medo. O medo de ser mal interpretado, de ser rejeitado, de parecer egoísta, o medo de desagradar, sabe? Esse medo disfarçado de gentileza, que muitas vezes vem até com elogios, tipo, nossa, você é tão disponível. Oh, gente, eu gosto tanto do fulano. Você viu tanto que ele é compreensivo? E isso vem minando os negócios, vem bloqueando criatividades, vem sabotando decisões que poderiam levar pessoas a faturar mais, até a trabalhar menos e viver muito melhor.
Vocês sabem que eu gosto das pesquisas, né? Eu gosto de dados, e aí sempre em todas as lives eu vou atrás. E eu trouxe uma, deixa eu pôr meu óculos aqui para poder ler. É o seguinte, ela fala assim, peraí. Então vamos lá. Segundo uma pesquisa de 2023 da plataforma MindMiners, 67% dos brasileiros dizem ter dificuldade em dizer não no ambiente profissional, mesmo quando sabem que a tarefa ou pedido prejudicará o seu rendimento ou bem-estar. E eu acho, isso é ainda, eu penso, mais comum para as pessoas que trabalham por conta própria, né? Pensa comigo, como que alguém pode liderar uma equipe, conduzir um projeto, lançar um produto, ajustar um preço, reposicionar sua comunicação e até reformular o seu negócio, se está tentando agradar a todos, de todos os lados, ao mesmo tempo? Vou te contar uma coisa, não dá. Crescimento exige posicionamento. Quem cresce não agrada a todo mundo. Não dá para empreender com força e consistência se toda decisão precisa passar pelo filtro do será que o fulano vai achar ruim? Né? Tem gente que tá com um negócio promissor, mas que nunca assume a sua potência porque tem medo de parecer arrogante, parecer, sabe, que não tá nem aí, que não se preocupa. Tem gente que faz preços baixos, mesmo sabendo que tá se prejudicando, só para essa pessoa não ser vista como até mercenária, sabe? Tem gente que trava num monte de conteúdo gratuito com medo de fazer uma oferta de um curso ou um serviço porque acha que vão falar que a pessoa está só querendo vender. E, na verdade, é isso. A pessoa está querendo vender. Esse é o trabalho dela, né? Criou-se uma ideia, uma cultura hoje de que as pessoas que empreendem na internet só precisam trazer conteúdos gratuitos. E quando vem, a pessoa traz o conteúdo gratuito, e ok, e tem que trazer mesmo. Eu trago muita coisa gratuita. Essas lives são gratuitas. Tem muita coisa minha que é gratuita. Eu acho muito bacana isso. Porém, todo mundo tem um negócio. E o negócio de quem tá aqui é vender. Vender alguma coisa, um curso, um produto. Cada um tem essas questões. Eu tenho cursos para vender. Só que quando a gente toca nesse assunto, as pessoas já viram o nariz, né? Já torcem o nariz. Ah, só tá querendo vender. E se a gente se rende a isso, a gente vai ficando parado. E quem não tem esse medo vai passar na frente. Quem não tem esse medo ganha espaço, ganha dinheiro, ganha segurança. E se você sente, então, esse desconforto, esse travamento, esse nó no peito, né, de se posicionar com clareza, saiba uma coisa, tá? Isso pode ser aprendido, destravado, reorganizado. Então, eu quero já te fazer uma pergunta simples, desconfortável, mas é simples. Quantas vezes você deixou de dar um passo importante no seu negócio, na sua vida profissional ou até nas suas questões pessoais mesmo, porque ficou com medo de desagradar alguém? Pode ser medo do que vão pensar, medo de parecer egoísta, medo de ser chamada de arrogante. Ou tem um medo silencioso e perigoso, que é o medo de se destacar
e não se sentir mais parte do grupo que você pertence. Essa tensão entre crescer e agradar, ela é real. E ela afeta diretamente a performance de quem tá empreendendo. Tem mais uma outra pesquisa, um outro estudo, que fala o seguinte. Foi feito pela Universidade de Stanford e mostrou que pessoas com alto índice de necessidade de aprovação social tomam decisões mais hesitantes e têm maior tendência a procrastinar tarefas importantes. Ou seja, quanto mais você tenta agradar todo mundo, mais você adia o que realmente você precisa fazer. E isso tem um custo, né? Tem um psicólogo organizacional chama Adam Grant. Tem uma frase dele que eu gosto bastante, que ele fala o seguinte: ser agradador constante de pessoas é uma armadilha de curto prazo com impacto de longo prazo. Eu acho incrível e muito verdadeira essa frase dele, né? Se você diz sim para evitar conflito hoje e você vai acumulando essa quantidade de sims que não te fazem bem, mas você está falando ali só para evitar conflito, você também vai acumulando frustração, cansaço, falta de direção. Sabe quando você se sente ali perdida, mesmo tendo feito tudo direitinho? Muitas vezes é esse padrão que está entrando em ação. E eu vou te dizer mais uma coisa muito importante. Você não precisa ser aceita por todo mundo para crescer. Você não precisa ser aceito por todo mundo para crescer. Você precisa ser coerente com o que você acredita, com o que faz sentido para você e para o seu negócio. Gente que te julga por fazer escolhas conscientes, por priorizar o que te faz bem, por querer crescer, essas pessoas não estão cuidando da própria vida. E mais, gente que realmente te ama vai te apoiar mesmo sem concordar com tudo. Então, crescer exige escolha. E escolha exige resposta. Sim, não e talvez. O que você topa e o que você não topa. E até o que você ainda não sabe. Que entra ali na casa do talvez. Isso é uma das coisas que eu ensino nos meus cursos, né? De um modo muito especial, no treinamento do ser, que é onde a gente aprofunda esse tema no módulo O Poder da Resposta. Lá você vai aprender na prática a entender por que dizer tantos sims que você não queria dizer, como dizer não sem culpa, e como se posicionar com verdade, com leveza, com firmeza. Porque tem gente que trava, não porque não sabe o que quer, mas porque não sabe como dizer. E no fim, agradar todo mundo é o caminho mais rápido para se perder de si mesma, de si mesmo, tá? E crescer, então, de verdade é escolher com coragem quem você não precisa mais agradar. Anota aí, escreve aí isso que eu acabei de falar. Crescer é escolher com coragem quem você não precisa mais agradar. Vou te trazer aqui algumas raízes desses padrões, porque várias dessas questões têm raízes ocultas que a gente não sabe, não percebe, tá? Eu vou te trazer algumas dessas questões aqui.
Vou falar, existe um medo muito antigo, daqueles que começam lá na infância, tá? Bem antes de você saber que ele existia. Quando a criança percebe que ela sorri, agrada, obedece, e aí ela recebe amor, atenção, cuidado. E quando ela erra, questiona, chora ou faz birra, vem a bronca, vem o castigo, vem o silêncio, vem o afastamento. E aí é nessa lógica que a gente vai aprendendo que agradar é muito mais seguro do que ser verdadeiro. Só que esse aprendizado, ele não some quando você cresce. Ele só muda de forma. Na vida adulta, você continua sorrindo quando você queria dizer não. Continua aceitando demandas que não cabem no seu tempo. Você continua se moldando ao que os outros esperam, com medo de parecer egoísta, parecer difícil, parecer uma pessoa ingrata. Você se esforça tanto para caber no mundo do outro que começa a ficar apertada dentro de si mesma. Olha isso. Você se molda para caber no mundo do outro e dentro de si vai apertando. E esse medo, quando não é visto de frente, ele passa a comandar as suas escolhas. Você não lança aquele produto novo, por quê? Aí você pensa, ai, e se ninguém gostar? Você não sobe o seu preço do seu produto ou do seu serviço, por quê? Você vai pensar, ai, e se acharem caro demais? Você não fala que tá cansada, que tá cansado, porque você vai pensar o seguinte: e se pensarem que eu sou fraca, que eu sou fraco, né? Mas repara uma coisa, em todos esses casos, quem manda é o medo e não é a sua clareza. Então pensa comigo, quantas oportunidades você já deixou passar por medo de não agradar? Quantas vezes você deixou de crescer para continuar sendo a pessoa boazinha? Então, tem mais uma pergunta que eu quero deixar aqui para você. Que é isso, que é o nosso tema. Você quer crescer ou quer continuar sendo a preferida, o preferido de todo mundo, mesmo que isso custe o seu sucesso? Pensa aí. Tem uma outra raiz que aflora todas essas questões, tá? Ela também é profunda, é silenciosa. A maioria das pessoas não percebe que está viciada em aprovação. Elas acham que estão sendo educadas, prestativas, queridas, mas por trás disso existe uma fome de ser vista, de ser reconhecida, de ser amada. E aqui está uma armadilha, tá? A busca por aprovação funciona como uma moeda falsa. Você entrega esforço, você entrega tempo, energia e recebe elogios vazios, curtidas temporárias e uma sensação constante de que ainda falta alguma coisa. Sabe por que você sente isso? Porque falta mesmo. E o que está faltando não é mais aprovação, é validação interna. No empreendedorismo, isso aparece de uma forma assim, escancarada. Você começa a moldar o seu conteúdo para o que agrada e não para o que transforma. Aí você abaixa os seus preços com medo do cliente achar caro. Você diz sim para parcerias que não fazem sentido para você só para parecer acessível. E no fim do mês, essa conta não vai fechar. Nem a financeira, nem a emocional. E aí, tem mais uma questão que eu também deixei anotadinho aqui,
Mais um estudo da Universidade de Houston, tá? Que mostra que pessoas que buscam excessivamente a aprovação alheia têm maiores níveis de ansiedade e menor autoestima. Ou seja, quanto mais você depende do aplauso externo, mais frágil você fica por dentro. E isso mina a sua força de criação, mina a sua clareza de decisão e a sua coragem de venda. Essa raiz, quando ela é reconhecida, ela pode ser transformada. Aliás, qualquer raiz, qualquer coisa, para ser transformada, precisa ser conhecida. Ninguém transforma uma coisa que não conhece. Então você precisa conhecer, encarar isso de frente, olhar no olho da questão, e aí sim você consegue transformar. Mas aí e isso pode ser feito também através de uma pergunta diária até. Todo dia você pode se perguntar isso, todas as vezes que você se encontrar diante de alguma situação que você pode estar querendo ali aceitar só para agradar. Você vai se perguntar, essa pergunta que você vai se fazer, claro assim, tá? Isso que eu estou fazendo agora é por mim ou é para que os outros me aprovem? E seja muito honesto, muito honesta nessa resposta, tá? Então, aí eu penso que você deve estar pensando assim. Ah, então a Alessandra tá falando que a partir de agora é só pra... Ih, gente, peraí, só um pouquinho que a minha bateria tá acabando. Esqueci de pôr o celular. Peraí, deixa eu pôr ali no... Olha, a vida como ela é, quem sabe faz ao vivo. Eu esqueci de pôr ele pra carregar. Calma aí, tá chegando. Ai, cadê? Quero sem mexer nele, pronto. Ufa, vamos continuar. O que eu tava? Falando então que você deve estar pensando que eu tô falando que então, agora é para falar tudo não para tudo, que é para rejeitar as coisas, não é isso? Não, eu não falei isso e não é isso. Respostas são fundamentais. O não é fundamental, o sim é fundamental, o talvez é fundamental. Com consciência, tá? Cada resposta dessa, você precisa ter consciência e ter clareza do que é que faz sentido para você, tá? Aí sim, você envia a sua resposta. Tem uma questão de todas essas raízes que eu tô trazendo, de questões de infância, que podem trazer também pra gente uma lógica muito perigosa, que é o seguinte, é um pensamento assim: para ser amada, eu preciso me sacrificar. Essa crença, mesmo sem ser dita em voz alta, fica ali operando nos bastidores da vida adulta. E o mais duro é que ela se disfarça de bondade, de maturidade, de generosidade. Só que na prática, o que a gente começa a ver? Empreendedores e empreendedoras que se colocam sempre por último. Profissionais que topam tudo, mesmo esgotadas, com medo de parecerem difíceis. Pessoas que vivem se desdobrando por todos, menos para si mesmas. E esse padrão gera culpa quando se diz não. Gera vergonha quando a pessoa se prioriza. E isso é uma sensação constante, sabe? De que você fica pensando ali, de que você precisa compensar alguma coisa. Essa pessoa se acostuma tanto a viver se doando além da conta, e ela espera inconscientemente que isso volte em forma de reconhecimento, em forma de fidelidade, em forma de amor. Só que no mundo real não funciona assim. E aí vem o que? A frustração. Nossa, eu fiz tanto e ninguém reconheceu. Eu me esforcei tanto e ainda reclamaram.
Eu abri mão de tudo e não recebi nem um obrigado. A psicologia aponta que esse comportamento está ligado à chamada fusão emocional, tá? Quando o eu da pessoa está tão condicionado a agradar o outro que ela já não sabe mais o que é que ela realmente deseja de verdade. Ela age mais para manter a conexão do que pela convicção. Entendeu? E isso compromete o crescimento, com certeza. Porque crescer no empreendedorismo e na vida exige fazer escolhas impopulares. Exige bancar o que se acredita, mesmo que incomode. Exige aprender a colocar limites e lidar com o desconforto de não ser compreendido por todos. E tem um antídoto para essa raiz, que é uma nova lógica, você criar uma nova lógica. Você vai pensar o seguinte: quem me ama de verdade vai me respeitar quando eu me respeito. E o respeito próprio começa quando você para de associar amor à obediência. Então, são todas essas raízes que acontecem, que começam lá na infância e que a gente vai levando pela vida sem perceber, vai sendo muito inconsciente, né? Só que ela vai ditando a forma como a gente vive. E de novo, eu não tô falando aqui que é para começar a falar não para todo mundo, para não estar nem aí para a opinião de ninguém, não é isso. Não é isso, está longe de ser isso. Mas tudo o que vier, você também precisa pensar em você. Se colocar nas suas prioridades, sabe? Para poder tomar decisões conscientes. Se a outra pessoa não aceita, aí é um problema da outra pessoa, né? Se a outra pessoa se afasta de você, são questões dela também. Só que a gente não pode começar a agir só de acordo com essa questão. E tem um ponto central aqui nessa nossa conversa de hoje, então, que é quem quer crescer precisa aprender a ser rejeitado. Precisa entender que não agradar não é igual a não prestar. Precisa entender que não ser escolhido não é igual a ter fracassado. Um dos maiores saltos de maturidade emocional é esse, tá? Diferenciar, então, o que não deu certo do pensamento de que eu não sou o suficiente. Isso traz leveza, traz coragem, traz permissão de tentar de novo. E aí, então, depois de tudo isso, eu vou querer porque você sabe que eu gosto de soluções, né? Eu trago a história, eu trago as raízes, a gente analisa, mas eu não saio daqui sem soluções. Então, eu tenho algumas chaves para dar essa virada nessas questões que eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, troque agradar por conectar. A gente foi treinado a achar que agradar é uma única forma de ser aceito. Mas agradar é frágil, exige esforço constante e te coloca na mão do outro. Conectar é muito diferente. É quando você mostra quem você é de verdade. E quem for do seu caminho vai se aproximar por afinidade e não por esforço seu. Então, agradar é uma performance. Conectar é presença, tá? Uma outra chave para a gente solucionar essas questões. Faça uma faxina nos seus sims automáticos. Você só vai conseguir crescer quando os seus sims forem conscientes e intencionais. Toda vez que você diz um sim só para agradar, você está dizendo não
para você e para sua evolução. Isso é muito sério. E o não é egoísmo, gente. Recusar do que te afasta, do que, sabe? Recusar do que te afasta do que te importa. Isso não é egoísmo, acredite. Isso é amor próprio, é autocompaixão, é saber do seu valor, é ter clareza de onde você quer chegar, tá? Mais uma chave de mudança. Fortaleça a sua autoestima com base no seu valor, não na aceitação. Você, de novo, né? Acabei de falar, você não precisa da aceitação externa para existir, você precisa de consciência do seu valor. Quando você começa a se validar, a aceitação dos outros vira bônus e não uma necessidade. Olha que legal isso. Quando você começa a se validar, a aceitação dos outros vira um bônus, porque é lógico que é bom ter a aceitação dos outros, é lógico. Mas aí é uma questão a mais, não é uma necessidade, entendeu? Então, tudo isso é muito importante para analisar. Mais uma situação, mais uma chave, uma solução que eu quero trazer é o seguinte: treina a dizer o não com amor, tá? Quando você diz o não com clareza, com amor, com respeito, ele evita ressentimentos, evita esgotamento, ele dá espaço para o que realmente importa. Quem se ofende com o seu não, talvez possa ser que tivesse interessado demais na sua obediência e não no seu bem-estar. De novo, eu vou falar do treinamento do ser, porque é muito vivo esse módulo lá, que é o poder da resposta, que eu criei com muito amor, com muito cuidado, com muita profundidade, exatamente para isso. Para você treinar o sim, o não e o talvez com coragem e com consciência. Porque aí eles se tornam parte, assim, muito importante das suas conquistas, do seu sucesso. E tem mais uma questão que eu quero trazer, que eu sempre falo também, que é o seguinte: celebre, sempre. Celebre as pequenas coragens que você tenha todos os dias. Todas as vezes que você se posicionar sem medo de desagradar, você vai crescer. Comemora isso, do seu jeito. Toma um café, escuta uma música, sai para passear, faz alguma comemoração que te sinalize que aquilo foi importante para você e que você deu um passo muito, muito importante, muito lindo no seu crescimento, tá? Na sua trajetória. Não precisa ser uma ruptura grande, né? Esse começo, vai devagar, mas assim, o importante é ter firmeza. Sabe, faz as suas questões com firmeza. Se você, por exemplo, vai trazer uma oferta, mas você vai querer subir o seu preço, faz isso sem pedir desculpas. Sabe, faz aquela coisa sem podar nada, com firmeza, com clareza. Enfim, gente, eu sei que esse tema mexe, lógico, é uma questão que pega muita gente. Eu sei porque mexeu comigo, tá? E mexeu comigo por muito tempo e ainda mexe. Eu já tive muita dificuldade com tudo isso que eu trouxe, muita. Eu ainda tenho, mas eu já melhorei muito do que eu era. Um bom tempo da minha vida, eu fui essa pessoa que só fazia o que agradava, mesmo que me desagradasse. Mesmo que me ferisse, eu curava alguém eu me feria para curar alguém, sempre, sempre. Uma vez ou outra, ok, mas assim, fazer isso sempre não traz o crescimento que a gente busca, né? Então eu sempre tive muita dificuldade, com muito treinamento, com muita pesquisa, com muito estudo, eu consegui melhorar muito, mas muito, gente, muito, tá? Ainda tenho muito para melhorar, mas eu tô já num processo muito além do que eu já fui. Então eu conheço essa dor que eu trouxe para vocês, tá?
Talvez você tenha vivido a sua vida inteira tentando agradar também, tentando ser aceita, ser aceito, tentando não incomodar, né? Então deixa eu te dizer mais uma coisa aqui com toda a força do meu coração, tá? Você não precisa se podar para crescer. Você não precisa se apagar para ser amada. Você não precisa se apagar para ser amado. Você não precisa se encaixar em moldes que não foram feitos para você. Você pode e merece crescer com verdade, com leveza, com estrutura interna, tá? Mais uma vez, meus cursos estão aí para isso, eles foram criados nessa base, tá? Não são conteúdos soltos, eles são caminhos de mudança real. Eles existem para te dar clareza, coragem e organização para sair o quanto antes desse ciclo de agradar e poder começar a vida com muito mais liberdade e propósito, né? Lembrando de novo que até a meia-noite de hoje, quem comprar o curso Organização para quem não gosta de organizar, além do valor que ainda está com preço de lançamento, vai ganhar o e-book Armários em Ordem, Mente em Paz, que é muito incrível esse e-book, um ponto de partida para você começar a organizar a sua casa e sentir os reflexos aí na sua mente, no seu foco, até no seu emocional, tá? O link tá na minha bio, aqui do Instagram, lá do Instagram, que é pro YouTube. Tá no link do Instagram, é só clicar. Só clicar. Não, no YouTube tem o link também, desculpa. Então, tá tudo certo. E eu quero te pedir uma coisa. Se essa live fez sentido para você, compartilha ela com aquela pessoa que você conhece, que vive tentando agradar todo mundo, só que vive se esquecendo de si mesma. Me ajuda a libertar mais pessoas desse lugar, porque é possível destravar, é possível crescer sem se perder. Tá? Então compartilha, salva, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal. Cada ação dessa que você faz, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, a plataforma vai entendendo que é um conteúdo relevante, as pessoas querem mais disso, e isso vai sendo muito importante para mim, tá? Então é isso que eu quero pedir. Se esses conteúdos meus, se essas lives, tem várias outras coisas também, tá? Aqui, eu não sei se você já viu, mas tem uma parte muito legal, tem uma playlist que eu faço análises de filmes, que chama Além do Roteiro, né? Que eu pego alguns filmes e faço uma análise sobre a ótica, normalmente da organização ou da comunicação, de temas que eu falo, tá? É muito legal também. Então, assim, fica comigo aqui no canal, ativa o sininho para sempre receber o que entrar de novo, compartilha, curte. E vamos continuar, que eu quero trazer ainda muito mais conteúdo bacana para vocês, tá bom? Então, beijos, muito obrigada. Até a semana que vem. Terça-feira, às 20 horas, está sendo a nossa live. Combinado? Beijo, beijo. Tchau, tchau.